Capítulo 17, a partir do verso 14. Texto que eu sei que vocês conhecem, eu mesmo já falei desse texto aqui várias vezes, especialmente na versão paralela de Marcos, no capítulo 9, o mesmo texto com outros detalhes, mas aqui a palavra de Jesus que encerra a passagem super dramática que se segue à transfiguração, é especialmente dirigida ao tema aqui da nossa conversa, Vivendo o Impossível. O texto diz assim, verso 14 em diante, de Mateus capítulo 17. Você pode seguir o texto ali. Quando eles chegaram para junto da multidão, isto é, os discípulos, os três, com Jesus voltando do Monte da Transfiguração, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Certamente aos 9 que não tinham ido com Jesus ao Monte da Transfiguração. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Aqui vale registrar que os discípulos já haviam recebido de Jesus a ordem, a determinação para irem pregando o evangelho do reino, expulsando demônios, inclusive. Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. A leitura desse texto é a leitura de um texto inspirado pelo Espírito Santo, portanto, infalível. É a palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração, para o nosso coração. E a minha oração nesse momento é de que o Espírito de Deus, que inspirou essa infalível palavra também, abra o seu coração, o meu, nosso, emule as nossas almas, no sentido de que a gente entenda esse texto e possamos viver com muito mais intensidade esse desafio maravilhoso que Jesus colocou aqui, especialmente no verso 20. Nada vos será impossível, ou nessa versão aqui que acabei de ler, nada será impossível a vocês no exercício da fé. Como lhes disse, eu proponho para o meu próprio coração e para a minha querida Igreja Betânia que a gente, durante um ano inteiro, reflita sobre essa ideia, vivendo o impossível. E hoje eu quero apenas enunciar para vocês algumas das coisas que esse texto reforça, como se fossem princípios de aplicação da fé. Como é que, afinal de contas, a fé pode se aplicar na nossa vida e no nosso coração, nos termos daquilo que Jesus propôs? Esses dias, lendo esse texto com mais cuidado, eu me dei conta de que existe um quadro de um pintor famosíssimo italiano, chamado Rafael, do tempo da Reforma Protestante, e esse quadro tem o título A Transfiguração. Fui me informar a respeito do fato de que foi o último quadro atribuído a Rafael, que consta lá do acervo do Museu do Vaticano, mas o interessante é que Rafael pintou na mesma cena, uma cena belíssima, extraordinária, maravilhosa, do jeito que aqueles pintores faziam as suas ilustrações de textos e de quadros bíblicos. Essa pintura de Rafael junta na mesma cena, no mesmo quadro, a transfiguração, a cena, o quadro
glorioso, impressionante, extraordinário dos discípulos com Jesus no Monte da Transfiguração, e essa cena que nós acabamos de ler um pouco mais abaixo, a parte de baixo do quadro, a Transfiguração de Rafael, é essa cena de um pai aflitíssimo com seu filho, possesso, enfermo, doente, e sem que os 9 discípulos que não haviam com Jesus subido àquele monte tivessem dado conta de executar aquilo que tinha sido uma atribuição que o próprio Jesus lhes havia designado e dado. E o que me chamou a atenção nesse quadro é que parece que, na maior parte das vezes, a nossa experiência de vida com Jesus, já lhes falei disso aqui algumas vezes, é uma experiência que abriga esse contraste chocante. De um lado, a transfiguração, a glória do Senhor se revelando, se apresentando, a sua palavra, as suas promessas, Moisés e Elias representando o poder, a palavra de Deus, a lei do Senhor, a glória de Deus se apresentando ali, e de outro, o desalento dos discípulos impotentes diante de um quadro que, no final das contas, deveria representar o natural exercício da sua chamada e da sua missão. Eles não estavam conseguindo dar conta daquilo que lhes tinha sido designado por Jesus. Não conseguiram fazer, não era uma bravata, uma loucura qualquer, não estavam dando conta da missão. Frequentemente, me parece, que a gente vive esse fosso abissal entre duas situações e dois quadros. De um lado, aquilo a que a palavra de Deus nos chama e com que ela acena para o nosso coração, para a nossa vida, dizendo que existe um campo vastíssimo de riquezas, de promessa, de bênçãos, de experiências extraordinárias que devem fazer parte do meu, do seu, do nosso, da experiência da igreja no seu cotidiano, antes da experiência definitiva nos céus. Mas, de outro lado, a nossa experiência mais comezinha, mais medíocre, de uma vida espiritual xoxa, sem sal, sem graça, com muitas perdas e baixas, que não deveriam acontecer diante dessa apresentação maravilhosa da palavra do Senhor. E eu disse para vocês que cada vez que eu leio esse texto eu me sinto meio envergonhado, super desafiado, porque Jesus simplesmente afirma o seguinte, vocês viram aqui comigo no verso 20. Por causa da pequenez da vossa fé. E lhes diz Jesus, pois eu lhes digo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, passa-te daqui para lá, e ele vai mudar de lugar. Nada vos será impossível. Claro que Jesus usou aqui uma figura de linguagem, uma expressão proverbial corrente daqueles dias para dizer o seguinte, olha, no exercício pleno da fé, vocês serão capazes de tornar o impossível possível. O que, de outra forma, lhes seria absolutamente impossível, vai se tornar possível. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês aqui, como lhes disse, apenas enunciando alguns princípios que dizem respeito à seguinte questão, até onde nós podemos chegar com a nossa fé em Jesus, na sua palavra e nas suas promessas. Como se fosse uma espécie de exercício de esticarmos os limites da nossa fé em Jesus. Eu quero entender isso porque Jesus afirma que nada nos será impossível. Quando eu olho para esse texto, eu digo, Senhor, ou não entendi direito, ou não estou vivendo, ou não creio nisso, mas definitivamente existe diante de mim um campo enorme, diante de nós, diante da igreja, a ser explorado quanto a essa questão. Até onde nós, você e eu, nós, em Jesus, a igreja do Senhor,
podemos chegar com a fé no Senhor e na sua palavra. A Bíblia descreve vários tipos de manifestações de fé. Fala-se, por exemplo, de um tipo de experiência de fé que é intensíssima, mas super efêmera, ocasional, sazonal, passa rápido. Aquela experiência que Pedro teve com Jesus andando sobre as águas. Não é fácil, tem que ter muita disposição, muita fé para sair do barco naquelas condições e andar. Mas logo a fé se foi e Pedro começou a naufragar. A Bíblia fala de um tipo de fé que mais representa uma espécie de tentação a Deus. Alguns que supostamente no exercício da fé que não é evangélica, que não é cristã, dão ordens a Deus, como se Deus tivesse que sujeitar as minhas ordens, as suas ou de quem quer que seja. Existe um tipo de fé também corrente, que a gente poderia classificar de fé triunfalista, aquela que declara o que a Bíblia não declara, numa direção de triunfo absoluto, completo, total, que esquece que as Escrituras falam, inclusive no texto do livro de Apocalipse, de martírio, de lutas sérias e graves, da morte, da testemunha fiel ao Senhor, da igreja padecendo, dos mártires glorificados nos céus. Enfim, essa fé triunfalista não tem substância, não tem lastro na descrição da palavra de Deus quanto ao mundo da igreja militante. Meu mundo, seu mundo, nosso mundo. Existe uma fé que não se pode dizer que é fé evangélica, absolutamente não, a que Tiago faz referência. Os demônios creem que Deus é um só, sabem do seu poder, mas não se submetem a Deus, não se vergam diante do Senhor, não lhe prestam culto, adoração, nem obediência. Existe um tipo de experiência de fé que a gente poderia classificar, espero que não seja de vocês, mas parece que é da média dos crentes, consistentemente fraca. Mas Jesus também classificou de grande a fé em determinadas situações que ele mesmo viveu, certos incidentes, por exemplo, a mulher cananeia. Jesus, admirado, por assim dizer, com aquela expressão tremenda de fé, a mulher trouxe a sua filha, o caso dramático da sua filha, também endemoniada, também possessa ao Senhor, e Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé. Mesma expressão de Jesus usada na direção de um centurião, que trouxe o caso de um seu serviçal padecendo de uma doença terrível. Jesus também lhe disse: grande é a sua fé, faça-se conforme a sua fé. Meus irmãos queridos, esse texto me ensina, em primeiro lugar, que existe um campo de ilimitadas possibilidades da fé. Mas esse campo aqui, num jogo de palavras que você vai entender, esse campo é delimitado pelos interesses e pela vontade de Deus. Interesses de Deus e sua soberana vontade. João, escrevendo a sua primeira carta, lá no finalzinho, nos diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A primeira proposição sacada desse texto, então, um episódio, você viu um homem desesperado, querendo alguma coisa que Jesus já havia designado para os discípulos como parte, escopo integrante do seu próprio ministério, bênção para a sua família, bênção para a sua casa, libertação para o seu filho. A primeira afirmação desse texto é que o campo ilimitado das possibilidades da fé é circunscrito, é delimitado pelos interesses de Deus, pela vontade de Deus. Então você me diria: bom, então a fé não pode tudo. Num sentido absoluto, não pode mesmo. Ela pode tudo no ambiente bendito, maravilhoso, extraordinário, delimitado pelos interesses do Senhor, pela obra de Deus, pela vontade soberana de Deus.
o Senhor queria curar aquele menino. Era vontade de Deus fazer assim. Era parte integrante da missão que havia sido confiada aos discípulos e à igreja, por decorrência, a cura, a libertação. O Senhor estava absolutamente de acordo com aquela proposição que lhe veio de um pai aflito e desesperado. Mesmo assim, a bênção não havia acontecido. E aí é que está a minha inquietação. Você poderia dizer, bom, mas se existe um limite para esse nada vos será impossível, esse limite é definido pela vontade de Deus, pelos interesses de Deus, pela obra de Deus. Tiago diz da mesma forma, nada tendes porque nada pedis, ou um pouco mais, e pedis mal para esbanjardes nos vossos prazeres. Então, evidentemente que há impossíveis relativamente a um campo fora dos interesses de Deus quanto à nossa vida. Mas o incômodo, a inquietação, é que há um campo absolutamente ilimitado quando se trata desse campo delimitado pela vontade do nosso Deus, o campo das suas benditas promessas para as nossas vidas, que a gente definitivamente não está vivendo e não explorou. Segunda afirmação que esse texto me permite fazer, decorrência dessa primeira, uma repetição dessa primeira verdade, uma espécie de corolário dessa primeira afirmação. Não vai haver limites para a fé, não haverá limites para a fé posta a serviço do trabalho de Deus, da vontade de Deus, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Vejam só, a matéria que foi trazida para Jesus tem a ver com grande parte das nossas preocupações e dos nossos interesses. O que nos incomoda, o que a gente deseja. Você faz parte de uma família e eu tenho absoluta certeza que existe uma preocupação número 1 na agenda do seu coração. Você quer sua família abençoada, seus filhos bem, sua gente vivendo diante do Senhor. Você pode ter completa certeza de que trabalhar sua fé em torno desse alvo é trabalho de Deus. Você está se alinhando ao trabalho da vontade de Deus na sua vida. Então podemos afirmar, não haverá limites para a fé posta a serviço do trabalho de Deus, da execução da sua vontade. Nada lhe será impossível, disse Jesus. Eu quero ler com vocês aqui o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 33, verso 34, que esses dias mesmo eu reli. Esse texto é completamente maravilhoso. Tratado sobre a fé. Hebreus, capítulo 11. Lá pelas tantas, o escritor, depois de citar heróis da fé, como Sansão, como Jefté, como Gideão, ele diz assim, os quais, por meio da fé, vejam só, de que a fé foi capaz, ou de que foram capazes esses homens e mulheres de Deus, por meio do exercício da fé em Jesus, no Senhor, na sua palavra e na sua promessa, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, e o texto prossegue para falar também da experiência dos mártires. Gente, de novo, eu não sei se incomoda tanto o coração de vocês quanto ao meu. Olhe outra vez para esse texto e digo, Senhor, o trágico me está sendo constatar que na maior parte das nossas experiências pessoais, não estamos vivendo essa fé exuberante, ilimitada, posta a serviço do trabalho de Deus
na nossa vida e ao nosso redor. Na maior parte das vezes, nós não conquistamos reinos, tomando de volta para o reino de Deus aquilo que o diabo roubou da sua vida, das nossas vidas, das nossas cidades, do nosso entorno. Na maior parte das vezes, não praticamos a justiça pela fé. E o que é que se poderia dizer da experiência quanto a vivermos as promessas de Deus? Será que eu poderia dizer, pela fé, eu tenho obtido a totalidade dessa riqueza extraordinária das promessas de Deus para a minha vida? Não fechamos a boca dos leões, os leões do inferno. Será que nós temos sido poupados do fogo, dos dardos inflamados do inferno, pelo exercício ousado, intrépido da nossa fé no Senhor Jesus Cristo? Tenho dúvidas. Será que temos tido a bênção de, nas horas de maior fraqueza, arrancarmos força pelo exercício da fé? O texto diz: aqueles tais da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra. E eu me tenho perguntado, Senhor, onde está esse poder? Puseram em fuga exércitos dos estrangeiros. Frequentemente, o que se vê é o contrário. Alguns, e a própria igreja, sendo encurralada pelos exércitos do estrangeiro. O que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é que, pela fé em Jesus, no seu nome, no seu poder, fé nutrida, robustecida, crescida, consistente, forte, que se agigante, você e eu, de certo modo, como igreja de Jesus, vamos participar da onipotência de Deus. É o que Jesus afirma: nada vos será impossível. Vocês vão poder fazer tudo no escopo, no campo grandioso, riquíssimo das promessas e da soberana vontade de Deus. Não haverá limites para a fé posta a serviço do trabalho de Deus e da sua vontade nas nossas vidas. Terceira afirmação que esse texto me permite fazer, desse quadro: Jesus repreendendo aqueles 9 discípulos seus, escribas e fariseus circunstantes. Você conhece o texto paralelo de Marcos capítulo 9, o próprio pai do menino se aproxima de Jesus com seu coração despedaçado diante daquela tragédia, daquele drama, e diante do fracasso dos discípulos do Senhor, naquela empreitada contra o diabo e o inferno. E o moço diz assim, o pai do menino diz para Jesus: Senhor, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Você se lembra da resposta de Jesus? Marcos capítulo 9. Jesus diz assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Mas adiante de Jesus, vocês não puderam expulsar por causa da fraqueza, da pequenez da sua fé. Se vocês crerem, fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte: sai daqui e se planta no outro lugar, e assim vai acontecer. Nada vos será impossível. Terceira afirmação desse texto: a nossa missão de igreja, de crentes em Jesus, a nossa chamada cristã, a nossa vocação terá seu alcance e seu impacto limitados pelo alcance da nossa própria fé. Isso é óbvio. Você vai ser capaz de, como crente em Jesus, como cristão no Senhor, na nossa igreja, vai chegar no exercício da nossa missão cristã, da nossa chamada em Cristo,
até onde nossa fé puder chegar. Você não acha que é assim? É o que Jesus está dizendo. A missão recebida por aqueles discípulos do Senhor era muito mais ampla do que aquilo que eles puderam fazer naquele instante, antes da intervenção de Jesus. E assim tem frequentemente acontecido. Trazendo para nós, a gente limita o alcance da nossa tarefa missionária, a nossa chamada comum, sermos sal dessa terra, luz desse mundo escuro, nesse mundo escuro, limitamos o alcance e o impacto da nossa vida missionária em Jesus, e eu me refiro a missionária no sentido lato do termo, todos nós com essa mesma e comum chamada. O que limita é a limitação da minha própria fé. A minha missão em Jesus, ou o alcance, o impacto daquilo que eu haverei de fazer em nome de Jesus, nossa igreja da mesma forma, ela vai chegar até onde chegar a nossa fé no Senhor. Essa é uma missão completamente impossível. Você não acha? Jesus comissiona uns pescadores simples, gente de pouca formação cultural, alguns nenhuma, como Pedro, como Tiago, como João, como seu irmão André, pescadores, gente super simples, sem maior expressão. E diz que eles fariam uma revolução pelo poder do Espírito Santo, fazendo o Evangelho avançar como tem sido nesses últimos 2000 anos. Missão completamente impossível, a não ser que o seja sua execução mediante o exercício da fé, robusta, avantajada, crescida, consistente, nutrida, fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Disse Jesus: vocês não puderam fazer aquilo que lhes foi comissionado fazer por conta da pequenez da vossa fé, da sua fé. Isso quer dizer que a missão na minha vida, a nossa vida, o impacto da nossa comunidade irá até onde for a nossa fé no Senhor, no seu poder e na sua palavra. Esse texto diz um pouco mais. Eu vou ler aqui porque eu mesmo propus um enunciado grande para essa ideia. A expansão nos limites do alcance da fé está condicionada ao investimento espiritual que eu esteja disposto a fazer, você, nós, como igreja, para o crescimento da fé. Jesus encerra a sua exposição, tal como encerrou em Marcos capítulo 9, versículo 29, uma expressão entre colchetes. Esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Marcos capítulo 9, versículo 29, Jesus diz assim: essa casta só sai por meio de oração, muita oração. O que é que Jesus diz? Se vocês quiserem expandir o alcance do seu ministério, o impacto da sua vida cristã nesse mundo, nessa vida, dentro da sua família, vocês precisam alargar, ampliar o alcance da sua própria fé. O alcance da missão segue os limites que eu mesmo imponho ao exercício da minha fé. E diz Jesus: existe um tipo de experiência missionária, um tipo de bênção, um tipo de enfrentamento que só será vencido por alguns dos meus discípulos que se dispuserem a alimentar sua própria fé por meio do jejum, da oração, exercícios espirituais do cardápio trivial, simples da vida com Deus, e de que a gente frequentemente se esquece. Se eu quero fazer
o alcance da minha vida, o impacto da minha vida missionária, evangélica cristã, se expandir, trazendo para dentro da minha vida esse campo maravilhoso, riquíssimo, para dentro da minha casa, do meu trabalho, do que eu vier a fazer, da minha cidade, da minha igreja. Estas bênçãos amplas, representadas no Monte da Transfiguração, para a minha vida, eu preciso alargar o alcance da minha própria fé. Isso vai acontecer se você estiver disposto a investir tempo, jejum, oração, dedicação, repetição da palavra de Deus, encharcando a sua vida dessa bênção gloriosa que a gente haverá de reivindicar para a nossa experiência pessoal. Nesse boletim que vocês receberam aqui, está dito que adolescentes e jovens voltam aos seus cultos de rotina no próximo final de semana, se eu decorei certo. É isso mesmo, Claudinho e Vande? Dia 18, dia 17, sexta-feira, os adolescentes se reúnem aqui. Dia 18, os jovens. E no dia 20, os dois grupos voltam para seus encontros de oração. Esses encontros são completamente indispensáveis. Vocês, adolescentes e jovens, querem ver uma revolução acontecendo dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, nessa cidade, com gente por quem vocês têm sofrido, gente amiga, vocês precisam orar. Orar, colocar a sua vida diante de Deus. Por isso é que me empolga esse tipo de encontro, que vocês chamaram de high wave, não é assim? Vocês têm que orar muito, colocar a vida diante de Deus, e aí os céus vão se abrir sobre a vida de vocês. As Déboras, nossa igreja, eu sei que não é fácil para mim mesmo, já me acertei aqui com o pastor Henrique e o pastor Josué, não venho às reuniões de terça-feira, raramente, por conta da gente ter que se distribuir, senão a gente não dá conta e morre de tanta coisa para fazer. Mas você precisa orar, você tem que encontrar algum espaço, a começar pela sua casa. Mas os encontros coletivos, assembleia solene, a gente precisa orar muito mais. Daí a insistência, para que pelo menos uma vez por mês, às sextas-feiras, 21h, a primeira sexta-feira do mês, vocês venham aqui, para o fogo cair sobre nós, e a gente poder experimentar aquilo que até hoje a gente não experimentou. Deus me concedeu muita graça, e tem concedido, de viver momentos completamente extraordinários, inesquecíveis nessa igreja, coisa espetacular que o Senhor fez entre nós. Mas, invariavelmente, foram episódios precedidos de jejum, de oração, de colocação de vida no altar do Senhor, senão de minha parte, de alguns outros a meu favor, nossos pais, buscando a presença do Senhor, e então as janelas dos céus se abrem. É por isso que, no mês de março, nós vamos insistir, horário difícil, complicado, mas algumas dezenas podem estar aqui 1 horinha, 6h30 a 7h30 da manhã para orar, até que os céus se abram, até que definitivamente as promessas de Deus deixem de ser uma miragem distante. Profeta do Senhor, angustiado com esse fosso abissal entre promessa e experiência real, clamou nesses termos a Deus: serias tu para mim como um ilusório ribeiro, cujas águas faltam. É uma miragem que a gente nunca traz para a nossa vida. Não pode ser assim. E não haverá de ser assim, pela graça de Jesus, pela sua bênção, pelo seu poder. Finalmente, eu quero lhes dizer o que esse texto me sugere ao coração, à vida, espero que sugira a vocês também. Para vivermos o impossível, eu preciso encarar os montes
e dá a eles essa ordem: movam-se diante de mim. O que Jesus diz é assim: olha, aqui princípios que vocês têm que seguir para que sua fé se amplie. E essa proposição de Jesus, nada vos será impossível, aconteça. Eu preciso fazer tudo isso que vocês entenderam aqui comigo, espero que tenham compreendido. Mas, enfim, vocês precisam se apresentar destemido e ousadamente diante dos montes, preparados, coração nutrido, vida aos pés do Senhor, mas vocês precisam ir para o fronte mais avançado da batalha para desafiar os montes. Eu preciso encarar a montanha e, em nome de Jesus, pronunciar essa palavra bendita: mova-se de diante de mim, plante-se em outro lugar, abra espaço para o avanço da minha vida, em nome de Jesus, para o avanço da igreja que eu represento, em nome de Jesus, e de Jesus, e assim lhes haverá de acontecer. Eu preciso me apresentar diante desses montes. Significa dizer: olha, gente, estamos bem no comecinho de um novo ano, que ele seja um ano em que a gente se apresente mais do que nunca, desafie as circunstâncias que se tornaram crônicos problemas nas nossas vidas. Nada disso, Senhor, eu quero uma vida diferente, nova. Já vivi muito, bendito seja o nome do Senhor, muito de bênçãos de graça, mas muito pouco diante dessas possibilidades ilimitadas da fé no Senhor Jesus. Amém, meus queridos irmãos e irmãs? Amém. Vamos orar um minutinho?